Olá pessoal, vamos continuar então com o nosso tour virtual pelo Egito. Então já fizemos vários passeios até aqui e a viagem está interessantíssima. No último vídeo então a gente visitou aí o templo de Dendera, que é um templo dedicado à deusa Hathor. E tem também outras figuras dos outros deuses, por exemplo, uma capela dedicada ao deus Osíris, onde está o zodíaco de Dendera. E esse templo é muito interessante, é um templo muito gostoso de visitar. É um templo bem bonito, tem cores azuis por toda parte, são desenhos assim bem nítidos, bem definidos. E foi bem legal visitá-lo. Mas vamos continuar aí com o nosso tour. Depois de Dendera, a gente então foi para o nosso navio e a gente iniciou então, seria o início então do nosso cruzeiro pelo Rio Nilo. O cruzeiro que vai durar em torno de 5 dias. E esse cruzeiro aí vai ser bem legal mesmo. Eu vou falando aos poucos, porque a gente vai fazer um 2 em 1, né? Vai ser um cruzeiro pelo Rio Nilo e ele vai parando para a gente visitar alguns templos e fazer algumas atividades, né? Então, no primeiro dia que a gente chegou no cruzeiro, a gente já iniciou com uma atividade mais radical, um pouco fora aí dos templos. A gente foi então fazer um passeio de balão. Então essa atividade não estava prevista, né? Foi oferecido na hora e foi uma galera, acho que metade do grupo foi, né? Mas foi muito legal. Quem foi não se arrependeu com certeza. Acordamos em torno de umas 4 horas da madrugada, porque a ideia era subir com um balão e ver o sol nascer, né? Em meio ao deserto, em meio à Luxor. Lindo, né? Uma ideia maravilhosa que eu amei. Eu nunca tinha andado de balão antes, então por que não fazer essa estreia justamente no Egito, né? Eu inclusive coloquei algumas fotos lá no Instagram, depois vocês podem dar uma olhadinha nos stories ou mesmo no feed, que tem alguns momentos. O passeio de balão assim, eu achei que foi bem tranquilo, tanto a nossa subida quanto a nossa descida. Eu fiquei com, na verdade, muito medo, assim, não consegui filmar direito, não consegui tirar muitas fotos, porque eu fiquei extremamente com medo. Inclusive com medo da câmera, do celular cair de lá de cima, né? Mas foi muito divertido, foi bem encantador. A gente então subiu vendo o sol nascer. E a paisagem de lá de cima foi assim, surreal. A gente teve a vista de alguns templos lá em cima, né? Então a gente avistou de longe o templo de Hatshepsut. Depois mais pra frente a gente avistou o templo de Ramsés. E o que eu achei assim fantástico é a impressão que a gente tem ali embaixo e o fato de que você só tem realmente o verde ao lado do Rio Nilo. Então já não é mais uma impressão, né? Quando você chega lá em cima, isso se torna um fato. Você vê que toda a vegetação só fica em torno do Rio Nilo. E então você, se afastando do Rio Nilo, você só tem realmente o deserto, né? A gente avistou assim muitas plantações perto do Rio Nilo. A gente foi mais ou menos beirando ali essas plantações. E conseguimos ver também algumas casas de alguns arqueólogos famosos lá de cima, né?
E foi bem engraçado porque o pessoal do balão, eles filmam, né, todo o trajeto para depois vender a filmagem e vender as fotos. Então eles ficaram lá embaixo o tempo todo gritando pra gente, pra gente olhar e eles conseguirem aí umas melhores imagens para depois essas imagens serem vendidas lá no navio. Mas claro que nada impede aí de você levar o seu celular. Alguns dizem que era proibido levar câmera, mas eu já vi uma galera levando, né? Então, não sei, na dúvida, né? Melhor deixar em casa porque não tem nenhum guarda-volume disponível para você. Na dúvida, leva só o celular mesmo, a menos que você combine tudo com o seu guia, né? Isso é bom deixar tudo muito definido, muito bem combinado, né? Durante aí o seu passeio. E foi incrível assim ver essa divisão, né? Você viu, dava para ver muito perfeito a metade da vegetação e uma linha assim cortando na outra metade somente areia. E isso na realidade a real do Egito, né? O Egito parece que tem em torno de 3% de vegetação. O resto é somente deserto mesmo, é totalmente o deserto do Saara. Ali a gente já visitou também, de longe, onde que seria o Vale dos Reis, né? E foi bem interessante essa concepção, né? Porque o Egito, eles separam muito bem o lugar aonde você tem para morar, que eles entendem que seria onde o sol nasce. Então, aonde o sol nasce seria onde as pessoas deveriam viver. E o local onde o sol se põe seria então o lugar dos mortos viverem, né? Então, eles separam bem isso. E então, de um lado fica somente, digamos, quem está vivo, e do outro lado fica somente quem já morreu, por exemplo, os faraós, né? Então você tem do outro lado, do lado aonde o sol se põe, é onde se encontram aí o Vale dos Reis, que é onde tem a maioria das tumbas dos faraós. Esse é um conceito bem interessante deles e algo que eles costumavam pensar na época, né? Para decidir aonde iria enterrar o seu faraó ou onde iriam construir as suas casas. E esse foi um vídeo rapidinho só para falar sobre a viagem, sobre essa parada que a gente fez, esse passeio de balão, que foi fantástico. Se oferecerem para vocês, sem dúvida, aproveitem a oportunidade. Foi muito, muito legal. Me parece que todas as viagens que tem esse passeio de balão, sempre você acorda muito cedo para aproveitar, acredito eu, a temperatura, porque meio-dia fica extremamente quente, e também aproveitar a questão do vento, né? Que de manhã é melhor para os balões subirem. E é uma visão assim incrível, é incrível. Você tem essas duas paisagens, de um lado só deserto, de um lado só vegetação, e o Nilo do fundo e o sol nascendo. É realmente um passeio inesquecível, assim. Foi realmente incrível. Então é isso, pessoal. Até a próxima parada, então. Vamos seguir no nosso cruzeiro. Não se esqueçam aí dessas informações importantes do balão, do passeio de balão no Egito. E até a próxima parada, então. Yala, yala!